Obrigada. Eu me chamo Lucena, me identifico como mulher branca, cabelos curtos brancos, uso óculos de armação quadrada marrom e estou sentada à mesa da sala de sessão, ladeada pela Lúcia Duandes, deputado Glauber, Cleusa Maria, da FENASPES, e Paulo Lindsay, da CIBGE, aos quais eu cumprimento e assim cumprimento a todos que estão aqui nessa audiência pública, tanto virtualmente quanto presencialmente. Agradeço demais ao deputado Glauber pela oportunidade de estar aqui nessa audiência falando em nome do Judiciário Federal e do Ministério Público. Eu, como representante da FENAJUF, trago aqui as considerações acerca do tema da categoria do Judiciário Federal e Ministério Público da União. A gente entende que aposentar hoje é uma situação muito difícil de decidir, porque as perdas são inúmeras. O que era um sonho antes, você trabalha durante tantos anos e se dedica, agora vira quase que um pesadelo, porque são muitas mudanças, tanto na idade, sexo, todas, profissão, todas as possibilidades agora são modificadas e aquele sonho que a gente tinha se foi, E no Judiciário Federal essas perdas ao se aposentar, elas chegam a próximo de 30%. Hoje, os aposentados, para quem tem os requisitos para aposentadoria, o serviço público garante o abono permanência, que é a devolução do valor devido à Previdência Social, para que estimule a permanência no trabalho, inclusive, mas, ao se aposentar, ele perde esse abono permanência, perde uma função comissionada, se é que tem, por conta da atividade, que é uma função privativa na atividade da função, perde o auxílio alimentação, auxílio e outros indenizatórios, auxílio transporte, auxílio creche, o que tenha. Então, isso aí chega a monta de uns 30% mais ou menos de perda. E aí, para além disso, quem se aposenta pela paridade, integralidade, ainda tem as perdas inflacionárias de recomposição salarial, porque não tem recomposição, reposição anualmente por revisão geral. Vai ter uma recomposição por reestruturação de carreira, e essa reestruturação nem sempre repõe as perdas. No Judiciário e Ministério Público, por exemplo, que foi o caso também do Legislativo, nós tivemos um reajuste cerca de 19%, sendo que as perdas inflacionárias estavam a mais de 30%. Esse reajuste ainda é dado parcelado em 3 vezes, e ainda não incide sobre algumas verbas que são dos aposentados, como as vantagens pessoais que vêm ali naquele contra-cheque. Então, as perdas são inúmeras. Hoje a gente não espera, a gente não acredita mais na aposentadoria como momento tão esperado depois de tanto se dedicar, porque a gente entende, precisa estar referenciando isso toda hora. O servidor público, ele se empenha nas tarefas, professores, saúde, judiciário, legislativo, todo mundo se empenha em realizar o serviço de fazer a entrega à população. Nós não estamos aqui pelo lucro simples da iniciativa privada. O nosso papel é de entregar as políticas públicas para a população. Então, assim, a gente entende como mais do que merecido, ao final dessa dedicação, ter essa percepção. E aí a gente entende, a categoria do Judiciário Federal e Ministério Público reunido em congressos e plenárias, entende que, como estratégia, a gente não quer nenhuma perda e acha essa contribuição na aposentadoria um confisco, uma bitributação. E aí
a gente acha como estratégia para o caminho do fim dessa contribuição as PEC 555 e a 6, né, eficientes, mesmo que a gente não concorde com todos os termos, né, inclusive a federação reunida na categoria tem já propostas também de mudanças, de proposição de emenda para mudança ali, mas a gente acha que foi acertado o movimento do MOSAP de fazer com que essas questões andem, né, que vão para frente, mesmo que a gente modifique. Porque, de toda forma, tanto a PEC 555 quanto a PEC 6, ela conseguiu mobilizar toda a categoria. Você tem uma unidade de ativos, aposentados e pensionistas em torno desses projetos. Então, a gente precisa ter resultado efetivo e a gente, mesmo que o nosso princípio básico seja acabar com a contribuição previdenciária, é isso que a gente quer com esse confisco, a gente precisa traçar os caminhos estratégicos para conseguir isso. E a gente entende que as PECs, elas funcionam assim. E, claro, que precisam de modificação e a gente vai apresentar. Eu não tenho aqui os dados estatísticos do FUNPRESP e do Judiciário, mas eu posso dizer que nós fomos empurrados para o regime geral, né, e retirados do regime próprio. E, assim, aquele regime é um regime solidário, gente. É isso que a gente tem que ter sempre clareza e dizer para a população que a gente tem um regime de previdência solidário. As pessoas que pagam contribuição previdenciária hoje pagam para as que já se aposentaram anteriormente. Então, o que está acontecendo com o servidor público hoje? Ele paga duas vezes, ele paga por ele, paga pelo que aposentou e paga por ele. Ele está contribuindo duplamente. Então, por isso a gente diz que é confisco, bitaxação, e assim, a gente é totalmente contra isso, né? A gente precisa resolver essa questão. Aí a gente fala aqui da questão da exclusão, né, dos aposentados dos processos de recomposição salarial, de reajuste, né? O Judiciário está vivendo um momento próximo ao Executivo, é um pouco diferente, que a gente está iniciando a nossa discussão de reestruturação de carreira. Nós apresentamos um projeto a partir de premissas, uma minuta de anteprojeto ao Judiciário a partir de premissas que nós estabelecemos com a categoria. E a nossa preocupação central nisso, e eu acho que é o papel, né, e aí a gente vem trazer aqui, do representante das categorias sindicais, é estruturar projetos que não permitam perdas para nenhum segmento da categoria, nenhum segmento. Né? E aí a gente tem um exemplo na nossa carreira, no nosso projeto de reestruturação. As carreiras são formadas por padrões, uma estrutura de padrão e classe. Então, ali os servidores vão progredindo dentro daqueles padrões e classes. E havia uma proposta, a gente manteve uma proposta de 13 padrões, que nossa carreira tem 13 padrões, então nós mantivemos esses 13 padrões. Por quê? Se a gente mudar aquilo ali, você tira a garantia do aposentado de ser reenquadrado, você não tem nenhuma garantia. Então, a gente é preocupado, né, com essa questão de não perder direito e não excluir o aposentado de um projeto de reestruturação, manteve ali os padrões muito... Por que eu digo isso? Porque, na verdade, você tem uma perspectiva de uma carreira hoje de 40 anos. Né? Por conta de todas as reformas, no mínimo 40 anos a perspectiva de trabalho no serviço público. E aí, uma carreira de 13 padrões, você fica muitos anos sem uma progressão dentro dessa carreira. Só que, quando você mexe nisso, você está ali colocando o direito do aposentado, né, no chão, porque quem é que garante que, quando você modificar isso, vai todo mundo junto? Não vai, né? A gente não tem essa expectativa, exemplo do que está acontecendo no Executivo, que só reajusta benefício que não tem, que aposentado não recebe. Não é isso? Então, a gente tem que assegurar esses direitos. Aí a gente trouxe uma proposta de... O desenvolvimento na carreira, ele também acontece durante a vida, a atividade na carreira.
E o que a gente trouxe de proposta de reestruturação que a gente quer dividir com vocês? O adicional de qualificação. Muito embora o adicional de qualificação requeira avaliação, apresentação de diplomação, a gente fez um meio termo nesse caso. Né? A gente propôs acúmulo de adicional de qualificação e reajuste desses valores, e aí todo aposentado que tenha obtido qualquer titulação, qualquer curso de treinamento durante a atividade, a gente garante um artigo, né? A ideia, isso é o que a gente está negociando, tá, pessoal? Garantir o artigo que os aposentados possam apresentar todas as titulações, né, que obtiveram durante a vida ativa para constar ali. Inclusive o treinamento, os adicionais de treinamento, que hoje para a gente é só durante a atividade, a gente trazer esse adicional de treinamento também para a aposentadoria. Né? E aí uma proposta que a gente traz, né, mais efetiva, que a gente levou ao judiciário e a gente traz aqui para o deputado, que inclusive pode ser uma proposta de alteração na 8.112, a gente chamou de adicional de nutrição, né? E a gente apresentou isso no judiciário, porque isso garante a questão de saúde, né, da vida mesmo da pessoa. Então, você tem o auxílio alimentação que é concedido só para o ativo, né? E na aposentadoria você não tem mais, mas você tem todas as necessidades. Então, a ideia é que esse adicional pode ter outro nome, gente. Né? A ideia é que a gente tenha um adicional que a gente possa cumprir saúde, bem-estar, tudo que está na Constituição e tudo que está no Estatuto do Idoso para o aposentado também. Então, nós apresentamos isso no judiciário, isso está caminhando lá, está apresentado, mas a proposta pode ir além disso. Pode ser uma proposta de alteração da 8.112 para todos os servidores públicos, incluindo legislativo e judiciário. E a gente traz isso aqui, né, para finalizar a nossa fala. E, assim, é só lembrar, os magistrados, logo depois de nós, entrou também com o mesmo pedido. Então, assim, é possível, né? Esse sonho é possível. Esse sonho é possível e a gente tem que lutar por ele. Obrigada, pessoal. Obrigada.